Olá, minhas irmãs. Espero que todas estejam bem. Eu fiquei designada de trazer o estudo do capítulo 5, que tem como tema Não há lugar como o lar. Eu tentei fazer um breve resumo do capítulo, já que realmente é um capítulo extenso, mas eu tentei trazer os principais pontos, o que eu não poderia deixar de falar aqui. O capítulo, ele começa trazendo a ideia da sabedoria e a tolice da mulher, conforme o que diz a Bíblia em Provérbios 14:1, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O texto também traz, o valor do lar versus o valor do mercado de trabalho. Então ele coloca na balança, o valor do lar e o valor desse mercado de trabalho, e é a partir dessa ideia que surge o feminismo. Ele também traz, ao longo da história, os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa, cuidando do lar e dos filhos. As casas elas eram simples, com poucos móveis, e havia um cuidado especial com os convidados. O texto traz até uma frase que diz o seguinte: a hospitalidade era algo inviolável. Então, o texto, ao longo do capítulo, ele traz também a ideia do lar ao longo da história. Para o feminismo, essa ideia, da mulher ocupar um papel, de dona de casa, que cuida dos filhos e do esposo, ela se encontra, conforme o que diz o feminismo, em um papel de inferioridade, em um lugar de inferioridade. Porém, a escritora, ela traz à memória, traz à nossa mente a ideia, relembra, a mulher hebraica que foi alfabetizada e com isso educava os seus filhos, ajudava, na educação dos seus filhos. Então ela traz a seguinte ideia, de que na verdade a mulher não se encontrava em uma ideia, em uma posição de inferioridade, mas na verdade ela auxiliava o seu esposo, principalmente na educação dos seus filhos. O texto também traz a importância do lar. Deus escolhe abençoar o povo providenciando um lar, onde os relacionamentos podem ser frutíferos. E um trecho muito, para mim, que me edificou muito, durante o capítulo, porque o tempo todo eu lia o capítulo e entendia que Deus estava me alertando de alguma forma, que Deus estava falando comigo de alguma forma, através do estudo do capítulo e do livro, E que diz o seguinte: uma mulher que está em seu lar cuidando dos seus filhos é objeto digno de louvor, de acordo com a Bíblia, não objeto de pena. E eu queria trazer um relato pessoal da minha vida, que vem acontecendo há uns 3 meses. Há 3 meses atrás, meu esposo me chamou para conversar e disse o seguinte: que estava, no caso, eu morava em Petrolina, eu vim para Petrolina com 17 anos estudar, estudei, fiz meu curso e comecei a trabalhar. E meu esposo também é de Remanso, nós nos criamos lá, nossa família é de lá. E nos casamos e ele trabalha em Remanso, então ele tinha que ficar de Remanso a Petrolina, tinha que ficar fazendo essas viagens para poder me ver. Além disso, eu estava ficando muito tempo sozinha, porque durante toda a semana meu esposo ficava em Remanso, onde era o trabalho dele, e o meu trabalho em Petrolina. E quando ele chegou para mim, para conversar comigo e dizer que estava se tornando muito custoso isso, tanto as viagens como o fato de me deixar sozinha, eu aceitei, largar o meu emprego, e voltar com ele para Remanso, que é onde está trabalhando meu esposo e é onde se encontra a maior parte da minha família e também da família dele. E eu ouvi de uma pessoa do meu antigo trabalho, que eu estaria regredindo. Naquele momento, a minha resposta foi só de que jamais eu iria regredir. Ouvi também de algumas pessoas que eu estaria fazendo a coisa certa,
que era seguir o meu esposo, estar onde meu esposo está, onde minha família está. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando eu cheguei em Remanso, né? Eu me mudei para Remanso e tanto pessoas da igreja quanto pessoas que não são da igreja, a pergunta quando vinham falar comigo, quando vinham me cumprimentar, era a mesma: se eu estava trabalhando, né? A pergunta nunca era se eu estava bem, se meu esposo estava bem, se minha casa, né, como estava a minha vida de casada. Nunca a pergunta era essa, e sim se eu estava trabalhando. Acho que de 29 pessoas, de 30 pessoas, 29 perguntaram a mesma coisa. E quando a resposta era não, porque no momento eu ainda não estou trabalhando, eu via o olhar de pena das pessoas, né? Assim, e de decepção no olhar delas quando eu dizia que não. E aí eu vejo, né, que atualmente, né, o trabalho, a mulher trabalhar tem se tornado muito mais importante conforme os padrões da sociedade, né, tem se tornado muito mais importante do que a vida dentro de casa, o cuidado com o lar, com o esposo, com os filhos. E isso é chocante, né? Você vê que também parte de pessoas que estão dentro, né, da igreja. Mas, para Deus, né, isso é digno de louvor, é visto com bons olhos. E eu queria deixar bem claro, minhas irmãs, que trabalhar não é errado. A escritora também traz isso no capítulo. Trabalhar não está errado. Se você precisa, né, ajudar seu esposo financeiramente, ou se você tem uma carreira profissional, porque eu também tenho uma carreira profissional que eu pretendo seguir, mas que no momento eu tenho escolhido o que Deus quer para minha vida e o que é o mandamento do Senhor, que é o cuidado com o nosso lar. Mas não está errado, né, a mulher trabalhar. Porém, deve ser prioridade o cuidado com a nossa família, o cuidado com os nossos filhos, o cuidado com o nosso esposo. Bom, continuando, Paulo instrui as mulheres cristãs a não negligenciarem seus lares. Em Tito 2, 3, 5, diz o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Além disso, o capítulo também traz, né, a ideia de lar como hospitalidade, né? Como um local de hospitalidade e também de estudos bíblicos, né? Diz o seguinte: embora a igreja primitiva se encontrasse primariamente em casas, ainda hoje nossos lares podem operar como uma extensão da reunião maior de domingo, quando nos ajuntamos em grupos pequenos ou estudos bíblicos. A hospitalidade permanece como um mandamento para todos os crentes ao longo dos tempos. Praticai a hospitalidade. Então, assim, isso também remete, né, me faz lembrar, né, da importância desses estudos que estão acontecendo aqui, porque assim como eu tenho sido edificada, né, na minha casa, no meu lar, a Aline está sendo edificada em Petrolina e outras mulheres estão sendo edificadas em Camaçari. E outras mulheres estão sendo edificadas em Camaçari e aonde estiverem, né? Então, assim, a importância de nós nos juntarmos, né, em grupos pequenos para fazer os estudos bíblicos, né? Então, ele traz essa ideia de lá como uma extensão, né, uma variedade de formas e de possibilidades que o lar nos traz, né? Ele traz também o tópico a era de ouro da domesticidade, que significa dizer que as mulheres, né, por terem sido alfabetizadas, elas estão à frente, né, em
em muitas coisas, tanto na liderança de alguns grupos pequenos da igreja, como do trabalho, e na sua casa, na educação dos filhos, e o homem tem sido colocado mais de lado. Mas a escritora, ela critica isso, né, porque o homem deve ter uma posição de liderança, porém ela fala que mais à frente o feminismo, né, iria trazer uma ideia muito pior, que era exatamente a ideia de colocar a mulher como em um papel de inferioridade quando ela é dona de casa, quando ela cuida do seu lar, quando ela cuida do seu esposo, né? E na verdade é essa a ideia do feminismo, né? A mulher é inferior a partir do momento que ela é vista como cuidadora do seu lar. E para finalizar, o último tópico, o coração do lar, traz a ideia de lar como refúgio. O lar não é esfera inferior, mas deve ser edificado com sabedoria divina. Isso está em Provérbios 15:6. O ministério do lar é de imenso valor para o Senhor. Então, minhas irmãs, para a sociedade pode ser visto como algo ruim, né? Como algo digno de pena, mas para o Senhor é algo digno de louvor, é um mandamento dele e é de imenso valor. Né, aos olhos do Senhor. O texto termina contando a história de uma mulher que trabalhava e que em um determinado dia ela ficou muito estressada e os filhos viram ela muito estressada, e o esposo tentou acalmá-la e eles chegaram à conclusão de que ela precisaria parar de trabalhar naquele momento para cuidar mais da casa, dos filhos. E depois de algum tempo, um dos filhos dela chegou para ela e disse o seguinte: mãe, agora eu gosto muito da senhora, né? E ela chorou porque ela disse: meu filho é tão pequeno e ele conseguiu perceber a falta que eu fiz dentro de casa, né? No período que eu estava me dedicando muito mais ao meu trabalho. Então, o tempo com a família tem um valor inestimável. Bom, minhas irmãs, para finalizar, eu queria mais uma vez falar sobre a questão do trabalho, né? Porque eu sei que muitas irmãs trabalham e isso não está errado, né? Deus não julga isso como algo errado. Porém, né, a nossa família, o nosso bem maior, né, que é o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso esposo, ele deve estar com prioridade na nossa vida. Quando eu trabalhava, né, na época que eu trabalhava, eu não negligenciava almoçar com o meu esposo, né? Eu saía do meu trabalho, eu trabalhava em Petrolina, eu morava em Petrolina, trabalhava em Juazeiro. Então, levava um tempo isso, era no horário de pico, né? As pessoas estavam saindo do trabalho para ir para casa, outros, né, voltando. Então, eu passava muito tempo no trânsito, mas eu não negligenciava as refeições com meu esposo. Se não desse para tomar café, eu fazia de tudo para dar para almoçar juntos, sabe? Eu pedia para meu horário, né, para eles regularem o meu horário para que eu saísse às 5 horas da tarde ao invés das 6 horas, para que eu pudesse ficar mais tempo em casa e também ficar mais tempo com o meu esposo. Então, a família, né, ela é a nossa prioridade. E eu queria fazer um momento de oração breve para a gente finalizar, tá bom? Senhor Deus, eu te agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida das mulheres que estão me ouvindo, que irão me ouvir, né? Que elas sejam edificadas, assim como a minha casa tem sido edificada, o meu lar tem sido edificado através desse estudo. Me ouvindo, que irão me ouvir, né, que elas sejam edificadas, assim como a minha casa tem sido edificada, o meu lar tem sido edificado através desse estudo. Nós te agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor que venha abrir nossos olhos, né, a nossa cegueira espiritual, e que não venhamos negligenciar dentro da nossa casa, né, dentro do nosso lar. Nós te pedimos isso, Senhor, e te agradecemos por tudo. Amém. Então é isso, minhas irmãs. Que Deus as abençoe. Um beijo.